Episódio 2, e hoje eu vou te ensinar o único passo para você conseguir faturar R$10.000 com a confeitaria. Eu quero te falar que para uma confeiteira ter sucesso de verdade, ela precisa ser boa em duas áreas: no que tem dentro da cozinha e no que tem fora da cozinha. Eu sou Ana Guimarães, especialista em gestão estratégica e financeira para a confeitaria, e eu quero começar essa aula relembrando o que vocês aprenderam na aula passada. Falamos sobre os erros e mitos que vocês cometem e que bloqueiam o crescimento da empresa de vocês. Vocês lembram quais eram esses erros? Vamos lá que eu vou relembrar vocês. Primeiro erro: acreditar que quem tem vergonha de vender não consegue atrair clientes. Segundo erro: acreditar que você precisa ter um Instagram engajado e que marketing é só postar foto dos teus produtos no Instagram. E o terceiro erro é o clássico precificar multiplicando por 3 ou por 4. Eu falei também um pouco de como que eu cheguei nesse método de ensino e como eu adaptei os processos das multinacionais para uma empresa de confeitaria. Se você não assistiu a aula 1, volta lá e assiste, porque eu preciso que você esteja aqui totalmente livre de crenças limitantes para conseguir absorver todo o conteúdo dessa aula. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Falam muito que o mercado da confeitaria está saturado. E de certa forma, eu concordo, ele está sim saturado, de pessoas amadoras e despreparadas. Mas por outro lado, tem uma confeitaria que ela está cheia de oportunidade, cheia de clientes e de pedidos em busca de profissionais. Sabe o que eu estou falando, né? Do pote de ouro no final do arco-íris. Mas só tem um tipo de confeiteira que consegue chegar lá: a confeiteira focada, a que implementa estratégias e a que sabe cuidar das finanças, a que enxerga a cozinha de casa como uma empresa e que se comporta como uma verdadeira empresária. Para essas pessoas, o mercado está cheio de oportunidades. Confeiteiras que não sabem quem é o público e que atiram para todos os lados, que acham que precificar é somar custo de ingrediente e de embalagem e multiplicar por 3 para chegar no preço de venda. Confeiteiras que acham que marketing é só tirar foto dos doces e postar no Instagram, essas nunca chegarão lá. Eu sei que vocês conhecem mulheres que fazem tudo isso que eu acabei de listar e que sim, ganham dinheiro com a confeitaria. Eu não duvido de forma nenhuma. Mas eu desafio qualquer uma delas a me mostrar o fluxo de caixa, se é que elas têm, né? Ganhar dinheiro, gente, é bem diferente de ter lucratividade. Diariamente eu recebo mensagens de confeiteiras pedindo ajuda. Ajuda não, literalmente pedindo socorro, dizendo que trabalham bastante, que tem muitos clientes, que o dinheiro entra no caixa, mas que não conseguem ver dinheiro sobrando no final do mês. Eu até podia ter falado sobre esse problema lá na aula 1, quando eu listei os principais erros que vocês cometem. Só que isso ali não é exatamente um erro. Na verdade, isso é uma consequência de vários erros que vocês cometem. Quando eu desenvolvi o meu método, a minha preocupação principal era que as minhas alunas, independente do quanto que elas faturassem, elas sempre conseguissem ver dinheiro sobrando no final do mês. E esse, gente, é um dos principais princípios de qualquer indústria. Todo mundo trabalha para esse fim. Prejuízo financeiro é algo que não pode ser duradouro. Às vezes até acontece, tá? Tudo bem, mas viver essa realidade é que não faz sentido. Nem quando a gente fala de empresa filantrópica. Isso não funciona. Eles pelo menos precisam empatar despesa com faturamento para sair no 0 a 0. E com o objetivo principal de ter uma empresa lucrativa, eu criei a metodologia das 7 janelas. E o porquê dessa metodologia, gente? Porque eu não quero que vocês só faturem R$10.000. Eu quero que vocês tenham lucro, que vocês consigam realmente viver da confeitaria, que consigam usufruir desse dinheiro. Viajar, trocar de carro, ajudar alguém que você queira, dar o melhor para os seus filhos, para os teus pais e, claro, tomar um Aperol na beira da praia. Para quem não sabe o que é Aperol, fica a dica. Agora deixa eu mostrar para vocês o quanto que as minhas alunas faturaram e lucraram. Eu quero que vocês entendam e aceitem que, se foi possível para elas, é possível também para você. Pessoal, isso é o resultado da minha aluna, da Carol Marx, lá de Garopaba. E olha isso, ela faturou R$ 13.206, sendo que ela teve de despesa R$ 5.603 e voltou para o bolso dela, ou seja, o lucro dela foi de R$ 7.602.
Agora dá uma olhada no resultado da minha aluna Analice. A Analice faturou R$ 10.960, ela teve R$ 4.485 de despesa e olha o lucro dela, R$ 6.475. Essa é a Neidinha, minha aluna lá de Natal, da Bolaria Petrópolis, e ela me mandou esse direct com o resultado dela. Olha que incrível! Ela faturou em dezembro R$ 12.766. Mas o mais legal desse direct não é só isso do mês de dezembro, não é mostrar que ela faturou mais de R$ 10.000, e sim a evolução dela. Em 2019, ela faturou o ano inteiro R$ 20.893. Ela se tornou minha aluna em setembro, tá? Em setembro de 2019. Em 2020 inteiro, ela faturou quase R$ 80.000, gente. Olha que evolução. Ela mais que triplicou o tamanho da empresa dela. Ana, por que 7 janelas? Vamos lá, deixa eu contar aqui uma historinha pra você. Quando eu era criança, minha avó ela morava numa dessas casas que a gente chama de porta pra rua. Foi a casa que meu avô e que meu pai nasceram. Sabe como que são essas casas? É aquelas casas que não tem jardim, não tem garagem, que a gente abre a porta principal e já é a calçada. Além de ser porta para rua, ela era casa conjugada. A gente amava essa casa. E eu me lembro como se fosse hoje, como que era o alarme da casa. Era assim que ele funcionava. A gente fechava a porta por dentro, encostava a cadeira de balanço e começava a empilhar panelas, uma em cima da outra. Tipo uma torre de panelas. Essa era a estratégia que a minha avó tinha. Não sei nem se ela sabia o que era estratégia, mas lá atrás ela era estratégica. Tá? E se alguém tentasse forçar aquela porta, o que ia acontecer? As panelas iam cair no chão e todo mundo ia acordar. Agora eu só fico pensando uma coisa, e se fosse um ladrão de verdade, o que ela ia fazer? Ela ia fazer nada, né? Porque só tinha mulher dormindo. Como eu falei, era uma casa conjugada. Logo, só tinha uma janela na casa inteira, a da frente. E mesmo que fosse 11 horas da manhã, se a porta e a janela tivessem fechada, parecia que era meia-noite. A casa era extremamente escura. Mas todas as manhãs a mágica acontecia. A minha avó abria a janela da sala e a luz entrava. Eu sempre ia para lá nos finais de semana e depois que a mágica acontecia, que a luz entrava, eu e meus primos, a gente subia no assento do sofá, depois subia no encosto, sentava na janela para olhar a rua. Ficava todo mundo com os pezinhos balançando, olhando a rua. Nossa, Ana, que lindo! Isso é uma homenagem para sua avó? Até poderia ser, viu? Porque vovó faz 94 anos esse ano e ela merece todas as homenagens possíveis. Mas o fato é que essas lembranças, elas me inspiraram e me ajudaram a criar esse método para vocês. O método das 7 janelas. Porque cada janela que você abre é uma nova luz que entra, é um novo horizonte que você enxerga. Se a tua empresa tem alguma janela fechada, você está vivendo no escuro em algum dos cômodos, ou seja, em algum processo. E eu sei que tudo que eu falei até agora é muito lúdico. Eu sei que o que vocês precisam mesmo é de coisa prática, de coisa concreta. Então, prepara o café, prepara o caderno e a caneta, que eu vou te apresentar essa metodologia, a metodologia para uma empresa de confeitaria. E agora a gente vai mergulhar de vez nessa parte prática da aula, a gente vai entrar janela por janela. E a janela 1, gente, estamos falando aqui sobre público-alvo, mas isso aqui não é uma aula só da Ana, tá? A gente precisa interagir. E por isso que eu preparei aqui para vocês frases que a gente vai completar juntas, tá? Então vamos lá, primeira frase da janela 1, tá? Para vocês se questionarem, para vocês fazerem essa análise da empresa de vocês é: para quem eu quero? Alguém sabe? Vamos lá. Oferecer. Para quem eu quero oferecer os meus produtos, tá? Faz sentido? Se não faz, segura aí, tá? Segura aí porque tem mais coisa aqui. E a segunda frase que a gente vai agora completar é quem os meus produtos. Quem o quê? Quem compraria? Quem compraria os meus produtos, tá? Então essa é a janela 1. Se façam essa pergunta para a gente começar a criar uma metodologia, criar um plano de negócio de verdade para a tua empresa. Agora vamos aprofundar sobre o público-alvo? Então vamos lá, vamos passar uma a uma dessas frases para vocês entenderem o real impacto delas na empresa de vocês. Quando que eu uso, Ana, cada uma dessas frases? Vamos lá. Para quem eu quero oferecer o meu produto? Vocês vão usar essa primeira frase se você estiver começando na confeitaria, do zero ou ali naquele iniciozinho, ou se você já está, sim, consolidada,
mas ainda está confuso. O teu produto não conversa com o teu público. Ana, mas como que eu vou saber? Isso é confuso. Quando eu te explicar a segunda frase vai ficar claro, porque você vai falar, me encaixo ou não me encaixo na segunda frase. Então vem comigo. Quem compraria os meus produtos? Isso aqui, gente, eu tô falando para você que já tem um produto extremamente bem definido, extremamente consolidado. Então você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha só com alfajor ou só com bem casado. Você não faz mais nenhuma outra coisa, que ele é o teu produto, você é especialista nisso. Então não adianta você pensar lá na primeira frase para quem você gostaria de oferecer. A gente vai fazer o exercício inverso. Quem compraria os meus produtos? Vamos pensar no bem casado. Quem compraria bem casado? Noivas. Então faz o exercício inverso, que aí sim você vai chegar no teu público-alvo. E agora vem o porquê. Por que você precisa definir público-alvo? Não é à toa que eu começo essa metodologia com público-alvo na janela 1, porque simplesmente ele é o step, ele é a base da tua empresa para te dar clareza. A partir do momento que você define o teu público, você começa a enxergar todo o resto da tua estratégia, todo o resto do teu plano de negócio, toda a metodologia. Você começa a entender sobre o teu mix de produtos, se ele faz sentido para esse público, você começa a ver se a tua estratégia de preço está alinhada com o teu público, se o teu marketing, se para quem você está divulgando faz sentido, se é aquele público que você está atingindo. Então, sempre comecem um plano de negócio, uma estratégia pelo público-alvo. É a única forma de você garantir que tudo estará alinhado até lá no final. E aí, como que vocês fazem isso? Simples, escolhendo. Vocês ficam sempre com esses mitos na cabeça de que eu preciso identificar meu público, vou fazer uma pesquisa no Instagram, vou mandar uma pesquisa para os meus clientes. E não é nada disso. Público-alvo a gente não identifica, público-alvo a gente escolhe. A gente é que define com quem quer trabalhar. Eu, quando montei o meu público, eu defini que o meu público, eu escolhi que eu ia trabalhar com confeiteiras. Eu poderia estar aqui falando para quem faz artesanato, falando para quem trabalha com serviço, mas eu escolhi, definir confeiteiras que trabalham na cozinha de casa, que tem entre 25 e 55 anos. Ai, Ana, mas eu tô aqui assistindo e eu tenho mais de 55 anos. Por quê? Porque eu não atinjo só o meu público, mas eu direciono a minha comunicação para o meu público. E foi assim que eu criei a estratégia da minha empresa e que você precisa criar a estratégia da sua empresa. Vamos agora para a janela 2 e nessa janela a gente vai definir uma coisa muito importante. Vamos definir o teu mix de produto. O que é o mix? O que essas pessoas querem consumir, gente. O que elas querem consumir. E a janela 2 só vai ser utilizada se você está na questão 1 da janela 1. Por quê? Porque se você já tem um produto muito bem estabelecido, muito bem definido, não faz sentido nenhum você vir aqui para mix de produto. O teu mix de produto já está pronto e você começou a tua estratégia por ele. Você começou pela janela 2, beleza? Vamos agora aprofundar esse tal de mix de produto. Por que tal de mix de produto? Porque geralmente vocês ficam alucinadas, né? Querendo entender mix, o que é isso? É uma palavra muito complicada, muito complexa, mas gente, o mix de produto é o cardápio de vocês. É exatamente o que eu falei ali. O que vocês vão oferecer para o cliente de vocês. E para definir o que vocês querem oferecer, como que vocês fazem? Com aquela perguntinha. O que essas pessoas querem consumir. Então vamos para um exemplo prático. Juntando as duas janelas aí, a 1 e a 2. Público. Público tá aqui para o meu exemplo, gente. Mulheres, idosas, que moram na região da Zona Leste de São Paulo, que é a minha região aqui. Fica mais fácil para mim. Então, pensando nesse público, o que essas pessoas querem consumir? Na minha cabeça, eu pensaria em o quê? Bolo caseiro, tá? Em pequenas porções. Por quê? Porque idosas, ou elas moram, né, com o marido, com o companheiro, ou elas já são viúvas. Então, elas não querem nada para ficar muito tempo ali ressecando e tendo que jogar no lixo. Então, pense em porções pequenas. O que mais que eu posso oferecer? Que tipo de sabores? Bolo de fubá, bolo de coco, bolo de laranja, esses bolos simples, tá? Que elas estão acostumadas a comer, que elas gostam. Para quê? Para tomar com chá, para tomar com café. Nada melecado, nada com cobertura, com ganache, com brigadeiro, coisa simples, certo? E aí tem a grande sacada. O que idoso tem problema? Idoso tem problema com diabetes, com açúcar. Então, se você tem no teu cardápio também opções de bolos diet, bolos sem açúcar, você está cada vez mais atingindo o quê? O
que esse público quer consumir. E aí você monta o teu mix, monta o teu cardápio e começa a saber o que você pode oferecer. Agora, uma coisa muito importante, gente, não queiram abraçar o mundo, não queira colocar um monte de coisa no teu cardápio só porque você identificou que o teu público quer consumir. Sim, o teu público quer consumir aquilo, mas não é porque ele quer consumir 50 produtos que você vai produzir 50 produtos. Você precisa pensar em estoque, você precisa pensar em produção, em organização da tua cozinha e você precisa pensar principalmente no que você gosta de fazer. Por quê? Porque vai ser disso daí o teu sustento, vai ser disso daí a tua empresa. É esse produto que você vai acordar todos os dias para ir para a tua cozinha, para separar ingrediente, para estar com um sorriso no rosto, para colocar o maior amor possível e sair o melhor produto para o melhor cliente. Então, escolha o que você realmente ama fazer, porque a partir dessa escolha, ela vai ser uma escolha de todos os dias. Janela 3, a gente vai falar sobre precificação e qual que é a frase da precificação? Isso aqui, gente, quanto que elas estão dispostas a pagar? Elas quem? As pessoas que vocês definiram como público-alvo. Então, vamos lá. Quanto elas estão dispostas a pagar pelo seu produto? Vamos então falar sobre a estratégia de preço, porque não é só sobre precificar. Precificar é um cálculo matemático, né? Mas tem muito mais por trás quando a gente fala de estratégia de preço. E aí, voltando lá no questionamento, né? Se vocês anotaram aí certinho e começaram a se perguntar o quanto que essas pessoas estão dispostas a pagar, eu tenho certeza que nesse momento você está pensando assim, Ana, elas vão querer sempre pagar pouco, né? E não é isso. Elas não estão sempre querendo pagar pouco, elas querem pagar o que elas enxergam de valor, o que é justo para elas. Então, é por isso que você precisa estar com tudo alinhado. A pessoa certa, o produto certo e no preço certo. Eu preciso que vocês tenham em mente que ter uma estratégia de preço não é só fazer um cálculo matemático, não é pegar o teu custo de produção, colocar um percentual de lucro e chegar no preço final. Vocês precisam garantir que o cliente vai olhar para o teu produto, vai sentir desejo e vai querer pagar por ele. Sabe aquela velha frase que vocês escutam no programa de televisão dizendo eu pagaria por esta sobremesa? É isso. O cliente tem que olhar para o teu produto e pensar, eu pagaria por este doce. Eu entendi de estratégia, mas eu não sei nem precificar, então como que eu começo? Então vem aqui. Eu vou te explicar os conceitos de uma precificação para você fazer a matemática básica e depois você ter estratégia. O cálculo matemático da precificação ele é feito da seguinte forma. Você precisa chegar no teu custo de produção. Depois do teu custo de produção, você vai definir o percentual de lucro e você chega no teu preço de venda. Ana, o que tem dentro desse custo de produção? 4 elementos principais, gente. Ingredientes, a matéria-prima que você usa, então o açúcar, a manteiga, tudo que você comprou para fazer o teu produto. A embalagem, sim, a embalagem entra na tua precificação. Aí a gente tem o custo de mão de obra, certo? Porque ninguém aqui está para trabalhar de graça, a gente precisa cobrar pelo tempo colocado na produção desse item. E por último, os custos indiretos. O que são esses custos indiretos? Água, energia e gás. Lembrando que água não utilizada como matéria-prima, água que você utilizou na operação, ou seja, na limpeza dos utensílios que você usou durante a tua produção. Então aí você chegou no teu custo de produção, o que você vai fazer? Pensar no percentual de lucro, no teu markup que você vai colocar nesse produto. Colocou o percentual de lucro, você chega automaticamente no teu preço de venda. Isso é a parte matemática da história, tá, gente? A matemática da precificação. Agora, como eu falei, você precisa ter estratégia. Por quê? Porque você pode pensar, tá bom, então eu quero ter 300%, 400% de lucro. Se você coloca isso, tem grandes chances de que você não vai ser competitiva. Então, você vai ter um belo produto, né, com um percentual de lucro maravilhoso, mas ninguém vai querer pagar por ele. Então, o teu produto, a tua precificação, ela tem que estar alinhada com o teu público. Você tem que entender se o teu público está disposto a pagar por aquilo. Então, isso se chama estratégia de preço. E aí, gente, todas as vezes que você pega o teu custo de produção, custo não, né? Porque eu sei que muitas vezes vocês nem colocam mão de obra e custos indiretos. Então, todas as vezes que você pega o teu custo com os ingredientes e embalagem, multiplica por 3 ou por 4, tem grandes chances de você não ser competitivo. E aí, o teu cliente não vai querer pagar por esse produto
que acontece? A velha frase: Ana, todo mundo que experimenta o meu produto adora, mas ninguém quer pagar por ele. E o porquê que ninguém quer pagar pelo teu produto? Porque o teu produto está desalinhado aí estrategicamente. Você está oferecendo um produto num preço que o teu público não quer pagar. Então, sempre que você for montar a tua estratégia de precificação, tenha isso em mente. O teu público precisa estar alinhado com o teu produto, ou seja, o público precisa querer consumir aquele produto e precisa estar disposto a pagar pelaquele item. Isso é ter estratégia de precificação. Vamos para a janela 4 e a gente vai falar agora sobre venda, estratégia de venda. Qual que será a frase? É uma frase, gente, que eu duvido agora que você sabe o que tem aqui, o que a gente tem que preencher. E se você sabe, tenho quase certeza que é porque você é minha aluna. Mas vamos lá. Em quais canais de venda eu vou vender os meus produtos? Isso aqui é pura estratégia de venda, gente. E o porquê que eu preciso definir esses canais quando eu estou falando sobre estratégia de venda? Porque os canais de venda são os meios que eu vou fazer com que o teu produto, o meu produto, saia da nossa cozinha, da nossa produção e chegue até a mesa do cliente. Ou podemos dizer que até a barriga do cliente. Então é o canal de venda que faz isso e você precisa entender muito bem quais são os canais que fazem sentido quando a gente fala de confeitaria. E quais são os canais de vendas que existem? Existem os canais online e os canais offline. O que é isso aí, gente? Vida real, né? E vida virtual. É mais ou menos isso, mas vocês vão entender. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu não consigo ir em todos, certo? Mas eu já estou abrindo a cabeça de vocês, abrindo a mente para que vocês comecem a, toda vez que ver um canal de venda, vocês consigam identificar. Nossa, esse canal é online. Nossa, esse canal é offline. Tá? Então, o que seria um canal online? Um canal online, por exemplo, uma venda por aplicativo, onde o cliente ele vai pegar o celular dele, ele vai procurar o produto que ele quer e ele vai fazer a compra por ali. Eu sei que agora você deve estar pensando assim, Instagram é um canal online. E não, Instagram não é um meio de venda, não é um canal de venda quando a gente fala de confeitaria. O Instagram, ele é um canal de marketing, lá você divulga os teus produtos, você usa ele como vitrine, como loja, as pessoas chegam até você por ele, mas a venda não acontece por ali. Certamente o cliente vai te procurar, vai te chamar no WhatsApp, vai fazer toda a pesquisa, entender contigo e depois fechar a venda. Ele não entra lá, simplesmente aperta um botão e compra. Já no iFood, ele faz isso, né? Ele pega o celular, ele olha, ele clica um botão e o produto chega na casa dele sem ele nem precisar entrar em contato com você. Então, o iFood é um excelente canal online que as pessoas estão utilizando, principalmente agora na pandemia. Outro canal online, Ana, tem outro canal online. Se você tiver um site com uma plataforma de venda onde as pessoas entrem no teu site, façam um pedido e o produto seja direcionado para a casa dessa pessoa, é sim um canal online. Nossa, nunca vi isso na confeitaria, mas tem. Algumas empresas, essas empresas grandes estão fazendo isso, elas estão criando a sua própria plataforma. Por quê? Porque elas não precisam deixar pequenas fortunas para o iFood, para o Rappi, para o Uber Eats. Então, elas ficam com aquele percentual para elas. Sim, eu sei, isso tem um custo, mas isso não cabe a mim nem a você julgar. Cabe ao empresário fazer o cálculo do que faz sentido para eles ou não. E quais são os canais offline? Aqueles canais da vida real, né, do mundo real. Então, vamos lá. A gente está falando aqui de encomenda, a gente está falando de vender num café, de um ponto comercial, de venda direta, né, do porta a porta, as pessoas que vão em lojas, em pontos comerciais e oferecem o produto na rua. Isso é o offline e eu sei que vocês estão muito mais acostumadas com ele. Mas tem o melhor? Tem o pior? Não tem. Não tem. O que vocês precisam fazer? Entender com quais deles vocês se identificam. Pode ser um, pode ser dois. O que eu sempre recomendo é que vocês não tenham muitos canais de venda. Por quê? Porque quanto mais canal de venda, mais complexidade na tua operação. Então imagina, você trabalha com encomenda, você trabalha com iFood, você também põe o teu produto para vender numa loja, num ponto comercial, você começa a ter muita complexidade na operação da tua empresa, da tua cozinha. Canais de vendas, sempre o que vocês têm afinidade e que façam sentido também com o teu produto. Por quê? Porque imagina,
colocar um bolo festivo de 3 andares para vender no iFood? Como que o motoboy vai entregar um bolo festivo desse? Não faz sentido. Então, até para pensar em canal de venda, você precisa voltar lá atrás e pensar no teu público, pensar no teu produto e ver se tudo faz sentido para o canal de venda que você está escolhendo. E agora a gente vai para a janela 5, que eu tenho certeza que é uma das janelas mais esperadas de vocês. Por quê? Porque vocês adoram marketing, né? Então vamos lá. A gente está falando aqui sobre divulgação, sobre o marketing da tua empresa. E qual que é a frase? A frase é: onde está o meu, vamos lá, público-alvo, gente. Público-alvo, de novo, ele é a chave de tudo. Então não pulem, tá? Essa etapa da janela 1. E é com base nessa pessoa, ou melhor, nessas pessoas, que você vai começar a definir a tua estratégia de divulgação, o marketing da tua empresa. E o porquê que eu trouxe essa frase para vocês, o porquê que eu volto a insistir em público-alvo? Porque essa é a única forma efetiva de uma divulgação, de um marketing dar certo. Vocês precisam saber onde o teu público frequenta, onde ele está, para conseguir levar o teu produto e gerar desejo. E aí você sempre me pergunta: Ana, me dá uma dica de marketing, de divulgação. E aí eu sempre devolvo para vocês o quê? Onde teu público está. A partir do momento que você sabe onde o teu público está, você sabe como levar o teu produto, levar a tua marca, levar o teu panfleto para que essas pessoas enxerguem, sintam desejo e queiram comprar. Porque marketing é isso, gente. Você precisa chamar a atenção de um público, ele vai olhar para você, vai olhar para o teu produto, ele vai sentir desejo e aí ele vai tomar a decisão pela compra ou pela não compra. Isso é marketing. E para que o marketing seja eficiente, para que ele te traga resultado, você precisa levar para a pessoa certa. Então não adianta nada você pegar um copo da felicidade, cheio de açúcar, cheio de recheio, cheio de carboidrato, cheio de chantilly, e levar para uma academia de ginástica. Lá as pessoas estão preocupadas com o quê? Com o físico, com o corpo. O que elas querem? Produtos mais funcionais, tá? Então, se você sabe que o teu público quer aquele tipo de produto, você não vai levar para o público errado. Isso é fazer marketing. Isso é levar o produto certo para o lugar certo e gerar desejo nas pessoas. Quer ver outro exemplo? Que se você não tiver o público-alvo bem definido, você não consegue fazer um bom marketing? Influencers, digital influencers. Às vezes você quer mandar o teu produto para uma influencer, mas se ela não conversa com o teu público, você vai estar só jogando dinheiro de marketing no lixo. Ah, Ana, mas não foi dinheiro de marketing, foi só um bolinho que eu mandei. Bolinho que você mandou é custo, é despesa que está saindo do teu caixa. Então sim, é investimento em marketing. Quando você for pensar em qualquer estratégia de marketing, pensa se o teu público está naquele lugar e se faz sentido, se você vai atrair as pessoas corretas. Se você atrair a pessoa errada, dinheiro jogado fora. E eu não quero nenhuma de vocês jogando dinheiro fora. Eu quero todo mundo tendo ações, estratégias assertivas. Para quê? Para conseguir faturar mais, para conseguir ter mais lucratividade. Ai, Ana, mas eu não posso errar nunca. É claro que pode, a gente aprende com o erro. Só que quanto mais preparado, quanto mais estratégico a gente age na nossa empresa, menos risco de perder dinheiro. Então, para fechar essa janela aqui com chave de ouro, é o seguinte: não tenha medo de errar. Ouse, crie, traga suas estratégias de marketing, veja o que o mercado está fazendo, veja o que pessoas de outros segmentos estão fazendo e adeque para o seu segmento, para a tua empresa. Isso daí é ousar, é trazer novo para o teu cliente e trazer faturamento, trazer resultado. É assim que a gente cresce. Janela 6, e agora a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito, do gerenciamento financeiro da empresa de vocês. E qual que é a frase dessa janela? Como que eu vou controlar a empresa, controlar o dinheiro. Então, a gente fala aqui de controle financeiro, tá? O que é esse controle financeiro? Vamos lá. Controlar através de um fluxo de caixa. Essa é a janela. Entrada e saída de dinheiro para no final a gente descobrir se a gente teve lucro. Olha que maravilha. Olha que beleza de controle. Ai, Ana, mas eu acho que eu não tenho lucro. Achar é uma coisa muito subjetiva, você precisa ter certeza. E a única forma de você ter certeza é se você estiver realmente controlando o que você ganha e o que você paga no dia a dia, no mês, no ano da tua empresa. E a melhor ferramenta que eu conheço é o fluxo de caixa. É uma ferramenta financeira onde você vai anotar
tudo que você pagou para o teu fornecedor, ou seja, você foi numa loja de confeitaria, você foi lá comprar teus ingredientes, você foi no supermercado, você teve uma despesa, saiu dinheiro do teu caixa, vai lá e anota. E aí, receita, né? Faturamento, toda vez que você faz uma venda, você recebeu dinheiro, você também precisa anotar. Então começa a imaginar aí uma cozinha azul e uma cozinha vermelha. Por que azul e vermelho? Porque eu gosto de fazer assim. Tudo que é entrada de dinheiro eu coloco lá em azul, então eu vou anotando em azul. Tudo que é saída eu anoto em vermelho. Quando eu for fazer o fechamento do meu mês ou o fechamento da minha semana, fica muito mais fácil, fica muito mais claro para identificar o que é entrada e o que é saída. Então tudo que é azul, você soma, pega a tua calculadora, soma tudo, soma todas as tuas vendas, pega a tua calculadora, soma todas as tuas despesas, tudo que está lá em vermelhinho, você vai pegar a soma de tudo que estava lá em azulzinho, mais a soma de tudo que estava lá em vermelhinho, subtrai um do outro e chega na tua lucratividade. É isso que o fluxo de caixa traz para você. Ele traz clareza, ele traz visão da situação financeira da tua empresa. E não é só isso, tá? O fluxo de caixa ele vai te mostrar se você está comprando mais do que você deveria, se você está vendendo errado. Eu costumo dizer que o fluxo de caixa é o melhor termômetro de uma empresa, de um empresário, porque é através dele que você vai descobrir se a tua empresa está dando lucro ou está dando prejuízo, se faz sentido você continuar com essa empresa, se faz sentido você fechar a empresa ou se você pode ajustar, porque se você vê aí que no meio do caminho o teu problema está em você está comprando ingredientes demais ou comprando utensílios demais, você ajusta. Ou se o teu problema é, eu poderia estar vendendo mais de um produto e estou vendendo pouco, você intensifica o teu marketing naquele produto que tem um potencial de venda. Então ele te dá realmente essa visão, esse termômetro do cenário global da tua empresa e você consegue tomar decisões mais assertivas. Muita gente chega para mim dizendo que está perdendo dinheiro porque a precificação está errada. Mas antes de entender se a tua precificação está certa ou está errada, é muito mais importante o quê? Você saber se você está ganhando ou se você está perdendo dinheiro. Porque aí a gente estanca. Eu falo que é assim, se você chega no hospital e fala que está com dor de cabeça, só que teu pulso está cortado, você acha que o médico vai fazer o quê? Ele vai tratar primeiro a dor de cabeça ou ele vai tratar o teu pulso cortado? Ele vai tratar o pulso, porque o pulso é onde o sangue está escorrendo e você pode morrer. A dor de cabeça, ele vai ali controlar, mas ela está em segundo plano. Então, o teu pulso, onde você está sangrando, é no teu fluxo de caixa. Então, entende ele, controla ele, para depois você ajustar os teus outros passos, as tuas outras estratégias. E aí sim, começar cada vez mais engrenar a empresa, trazer dinheiro, trazer resultado e ficar feliz. E agora a gente vai para a janela 7. Essa janela é super importante porque ela vai te falar como que você vai crescer. Como assim, Ana? Estamos falando sobre metas, tá? E aí a gente tem duas frases, só que aqui não é ou uma ou outra, são as duas, tá? Você precisa responder as duas. Porque a primeira a gente fala aqui, onde eu quero chegar. Você precisa saber, sim, onde você quer chegar com a tua empresa. E a segunda é o que eu preciso fazer para chegar lá. Estamos falando aqui de metas e agora a gente vai aprofundar esse assunto. Porque vocês precisam, sim, saber onde querem chegar. Vocês precisam ter objetivo. Ana, eu tenho objetivo, eu quero ficar rica ou eu quero viver da confeitaria. Não vamos em nada superficial, aqui a gente vai falar de coisa concreta, por quê? Porque depois que você define onde você quer chegar, você vai ter que definir os passos que você precisa fazer para chegar lá. Então a gente tem dois tipos de meta que eu gosto de trabalhar e que eu recomendo, que são as metas de longo prazo e as metas de curto prazo. Quando eu estou falando de metas de longo prazo, vamos falar aqui em metas de 12 meses, de um ano. Então pensa, onde você quer chegar, onde você quer estar daqui a 12 meses, tá? Onde a sua empresa quer estar daqui a 12 meses. A minha empresa quer daqui a 12 meses faturar 10 mil reais por mês. Olha que lindo. Então, beleza. Então, a meta é faturar 10 mil reais por mês daqui a um ano. O que você vai fazer para chegar lá? Aí é que a brincadeira começa. Aí a gente começa a fazer estratégias, ações para chegar nessa meta. Então, prepara aí o caderninho, a caneta e anota o que eu vou falar, porque é exatamente isso que eu ensino às minhas alunas e eu quero que vocês aprendam também. Você definiu lá o teu grande objetivo dos 10 mil reais em um ano, agora você vai pegar esse objetivo e vai abrir ele em 12 metas. Por que 12 metas? Porque são 12 meses. Ninguém sai do 1 para o 10 em um mês. A gente vai etapa a etapa.
Então, abriu o objetivo em 12 metas, em 12 meses, perfeito. Agora vamos fazer isso em semanas? Que tal você pegar o do mês seguinte, né, do teu primeiro mês, e abrir ele em 4 semanas? Beleza, Ana. Peguei os 10 mil, abri lá em 12 meses, então eu defini que no primeiro mês eu vou faturar R$1.000, no segundo mês eu vou faturar 3 mil, no terceiro eu vou para 3.500, no quarto mês vai ter aí uma campanha forte, um dia dos pais, eu vou faturar aí R$6.000. No mês seguinte eu volto para 4 mil, mas tô crescendo. E aí você chega no teu 1 ano faturando 10 mil. Isso é tua meta e lembre-se que o papel aceita tudo. Só que para você fazer com que essas metas aconteçam, o que você precisa criar agora? As tuas estratégias, né? Você colocou no papel o que você quer, agora vamos colocar no papel o que você vai fazer para chegar lá. Então você vai fazer isso no mensal. Então do mês seguinte, do próximo mês, você vai pegar essa meta e vai abrir ela em estratégias do mês. Se você vai fazer uma parceria, se você vai fazer uma degustação no salão de beleza, vai ter o produto do mês, vai fazer um combo promocional, vai contratar uma influencer. Quais são as estratégias de cada mês? Ana, eu preciso fazer dos 12 meses já. Não. Faz do primeiro mês. Funcionou? Vai para o segundo, vai para o terceiro. Vai tirando as pedras do caminho, vai caminhando e vai colocando a tua empresa na direção do teu grande objetivo. O que não pode, gente, é você deixar a vida te levar. Eu gosto sempre de contar uma historinha quando a gente está falando de metas, que é o seguinte. Você está em casa e você resolve que você quer sair. Aí você vai lá, se arruma, faz cabelo, faz maquiagem, passa perfume, vai para o ponto de ônibus. Chega no ponto de ônibus, opa, lá vem o ônibus. Você dá com a mão, o ônibus para, você entra no ônibus e aí você se deu conta que você não olhou para onde esse ônibus estava indo. Você não sabe, não viu o letreiro. O que você vai fazer? Você vai rezar para que esse ônibus te leve para um lugar bom. E quando a gente tem uma empresa e a gente não tem objetivo, é exatamente isso. A gente faz um bolo, coloca o bolo em cima da mesa e reza para alguém vir comprar, porque a gente não definiu objetivo, a gente não definiu meta e a gente não traçou estratégias. Então, quando a gente fala da janela 7, é a janela de crescimento, é a janela de meta, a janela de objetivo, é onde você vai direcionar a tua empresa e todas as outras estratégias, todas as outras janelas que a gente falou para trás vão fazer sentido, porque toda vez que você pensar em desistir, toda vez que você vê um obstáculo, você vai pensar, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta e eu vou chegar lá. Quando você entender essas 7 janelas, vai perceber o porquê que muita gente, apesar de fazer doces fantásticos, apesar de ter muitos clientes, apesar de ter fotos incríveis no Instagram, não conseguem ganhar dinheiro com a confeitaria. Eu tenho várias alunas que tiveram essa virada de chave depois de conhecerem e de implementarem o meu método. Dá uma olhada. Nesse meio tempo que eu comecei com os bolos, né? Eu e meu marido, nós tínhamos o objetivo de ser pais. A gente quer engravidar e a gente veio pra cá, já vai fazer 3 anos que a gente mora aqui em Garopaba. E o objetivo da nossa vinda era, né, nós queríamos ser pais. E aí eu descobri que eu não posso engravidar. Eu tenho as trompas obstruídas e isso é algo que não tem reversão, então eu não posso fazer cirurgia, enfim, não tem nada que eu possa fazer. Mas eu posso fazer sim uma fertilização. E é um processo bem caro, né? A gente foi investigar, enfim, e a fertilização, ela parte, pelo menos aqui na minha região, de 18 mil mais ou menos. E esse é o nosso objetivo. E eu já tenho esse dinheiro guardado dos bolos para nós fazermos a fertilização. Então, o meu objetivo, que eu imaginei que eu nunca poderia fazer dos bolos, né? Eu achei que a gente teria que ganhar dinheiro de uma outra forma, ou de repente vender um carro, enfim, fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Os bolos vão realizar. Então, esse sonho da gente de crescer a família provavelmente vai vir dos bolos. E para mim é um momento bem importante, assim. A gente já espera isso há bastante tempo, então eu acho que esse ano vai rolar e eu estou muito feliz. Como que eu precificava os meus produtos? Eu colocava lá, eu gastei uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, e aí eu colocando todo aquele material que eu gastei, e eu pensava assim, então se eu gastei R$30, eu acho que 55 é um bom preço, ou 60 é um bom preço. Então, assim, era isso que eu fazia. Minha precificação era assim, eu acho que tanto vai estar bom.
né? Eu vou dobrar esse valor, ou às vezes nem isso, nem dobrar eu dobrava, né? E eu achava que estava bom, né? Eu não tinha ideia assim, dos meus custos, eu não tinha ideia de mão de obra, nada disso, né? Então eu simplesmente eu achava que aquele preço estava bom e era assim que eu vendia, né? Eu precificava dessa forma. E como que eu divulgava? Não divulgava, né? Eu não fazia nenhum tipo de divulgação. Você me encomendou um bolo, você gostou, então tá. Se alguém se interessar, vai me procurar. E era assim que eu fazia. Eu não via aquilo, né? Eu não trabalhava realmente profissionalmente com aquilo, né? Eu era bem amador mesmo, né? Então, eu comi seu bolo, eu gostei, quanto que é seu bolo? E que tamanho de bolo que você quer? É tanto. Né? E não tinha divulgação, não tinha... eu não sabia realmente precificar e era assim que eu vendia os meus produtos. Então, quando eu vejo o mês de dezembro, né, fazia aí 6 meses que eu comecei a aplicar, né, o método da Ana, eu tive um faturamento de R$10.900, né, e com as minhas despesas em torno de 4.000 e pouquinho. Então eu tive mais de 6.000 de lucro, né? E isso eu não imaginava ter no início do ano, nem de faturamento. Hoje é algo assim que me fez ver que realmente o meu trabalho na confeitaria tem valor e que eu pude conseguir algo que foi importante para mim, foi quando eu consegui comprar o primeiro computador para o meu filho. Assim, eu, com o dinheiro da confeitaria, comprei o computador que meu filho precisava para trabalhar. E depois, agora já no final do ano, eu consegui comprar o computador da minha filha, porque como ela tem tido aulas online, né, e a gente não sabe se vai mudar isso ou não, né, eu consegui comprar o segundo computador. Né? Então, isso para mim foi muito importante. Eu saber que eu estava colocando ali na minha casa algo que era importante e que sem a confeitaria eu não teria conseguido. Ave Maria, tenho tudo a agradecer a Ana. A Ana me orientou em tudo, toda a certeza do mundo. Eu não sabia botar preço em bolo. Quando eu me lembro, os bolos que eu fazia, os preços que eu colocava erroneamente, assim, chega da vontade de puxar os cabelos, sabe? Eu vendia um bolo por semana. 1, 2, 3 no máximo. Então, à medida que eu fui fazendo, foi aumentando. Olha, eram 3, vamos dizer assim, no máximo por semana. Eu passei a fazer 1 cada dia. Então, olha, se você fazia 3 por semana e começou a fazer 1 cada dia, já melhorou. E assim foi. Hoje em dia, certo? Eu faço por semana aqui uma média de 40, 50. Aí, por exemplo, numa época de São João o ano passado, eu fazia 60 bolos por semana, 70. Hoje, eu faturo na semana uma faixa de 2.500, 3.500. Eu sei que parece muita coisa, muita complexidade e que vai te dar um trabalho gigante aprender e implementar tudo isso, não é? É trabalhoso, eu sei que é, mas é simples. E por que eu digo isso? Porque a maioria dessas coisas que eu falei até aqui, você já faz, mas provavelmente faz na ordem errada e sem um método. Você faz na intuição e muitas vezes fazendo só porque todo mundo faz. É muito possível fazer tudo isso sozinho, porém você pode levar muito tempo no método tentativa e erro. E no mundo que a gente vive, nessa era digital, onde tempo vale muito mais do que dinheiro, o que você precisa é cortar caminho para ganhar velocidade. E a boa notícia é que daqui a alguns dias eu vou abrir inscrições para o meu curso para o Confeitaria Além da Cozinha 2.0. E se você quiser ter o meu acompanhamento de perto, fica ligada que na próxima aula eu vou te dar muito mais detalhes. Agora é o seguinte, chegou a hora de você colocar a mão na massa de verdade e pegar as estratégias das 7 janelas e montar o teu plano de negócio. Então corre lá na comunidade do Facebook que você vai encontrar o link, tá? Com o arquivo, ou melhor, com um presente que eu preparei para você. O que tem nesse presente? O teu plano de negócio. Você vai montar o teu plano de negócio com base nas estratégias de todas essas janelas que a gente falou até aqui nessa segunda aula. Não deixa de fazer, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar de verdade. Só que tem uma coisa, tá vendo essa senha aqui? Anota ela, tá? Porque essa senha é que vai
destravar, que vai habilitar o teu plano de negócio e também aquele e-bookzinho, aquele resumo que a gente está disponibilizando para vocês. E como de praxe, amanhã a gente tem outra provinha, ou melhor, a gente tem o nosso quiz na comunidade para vocês o quê? Confirmarem tudo que eu ensinei até aqui. E lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, temos 2 canais de comunicação exclusivo da jornada que vocês podem usar e abusar. O primeiro deles é a comunidade do Face e o segundo é a live Tira Dúvidas, que vai acontecer amanhã às 13 horas. Lembrando que se vocês quiserem, vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem. E agora eu vou abusar e pedir mais uma coisinha. Aqui embaixo desse vídeo tem a seção de comentários. Deixa o teu comentário dizendo o que você achou dessa aula, da aula 2. Você não tem ideia do quanto que isso é importante para mim. Combinado? Então amanhã, às 13 horas, eu te encontro na nossa live Tira Dúvidas.